Gostaria de saudar a todos e todas que irão acompanhar esse nosso bate-papo, a psicóloga Lidiane Evangelista, comigo, o Padre Júlio César, aqui do Secretariado de Florianópolis, do nosso Movimento de Emaús. Saúdo a todos. Doutora. Olá, tudo bem? E gostaríamos de iniciar a nossa conversa com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é sempre iluminadora, ela nos ilumina. A Palavra de Deus, ela nos dá muitas palavras, mas assim, ela faz com que a gente tenha mais, inclusive a nossa inteligência, que a Palavra de Deus, ela é uma palavra viva. E aí eu peguei o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos de 25 até 34. E é interessante porque ele vai falar sobre as preocupações exageradas. É Jesus quem está falando. Ouçam. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida de vocês em relação ao que vão comer ou beber, nem com o corpo de vocês em relação ao que vão vestir. Acaso a vida não vale mais do que a comida? E o corpo mais do que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Por acaso vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, com suas preocupações, consegue prolongar a própria vida um pouco que seja? E quanto à roupa? Por que vocês se preocupam tanto? Aprendam com os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua majestade, nunca se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, não fará muito mais por vocês? Portanto, não vivam preocupados dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, com que nos vestiremos, porque são os gentios que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de tudo isso. E Jesus conclui dizendo, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ficam garantidas para vocês. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Agora, a doutora Lidiane irá falar para nós um pouco sobre a ansiedade, tão comum nos tempos de hoje. Sim, muito mais, inclusive. Muito mais. Quando Jesus nos fala dos pensamentos excessivos, das preocupações excessivas, a gente pode traduzir isso como ansiedade, né? Sempre em que a gente sabe que a ansiedade é um sentimento natural do nosso corpo, uma reação natural do nosso corpo frente a uma situação do estresse, né? Mas sabendo que a partir do momento em que ela se torna mais constante e desproporcional e torna aquele indivíduo que a gente chamaria de disfuncional, né? O funcionamento dele começa a ficar um pouco mais atrapalhado, comprometendo as suas atividades, a sua dinâmica do dia a dia e o prazer dele ter as coisas do dia a dia, a gente entende que aquilo se transforma num transtorno. Né? Então, uma coisa é eu sentir uma ansiedade porque tem uma viagem chegando, uma ansiedade de eu estar aqui falando com o Senhor, uma ansiedade porque eu estou para receber uma notícia, e outra coisa é a ansiedade que nos paralisa, a ansiedade que nos impede de ter uma vida plena, uma vida de qualidade, uma vida com satisfação. Então, acho que essa é a ansiedade que a gente precisa falar mais hoje, né? Essa ansiedade que está aí, né? A gente sabe que houve um aumento significativo do número de pessoas sofrendo de ansiedade pós-pandemia, né? Por tudo aquilo que a gente já ouviu tanto, né? O nosso isolamento, a perda de tantas situações, a perda de pessoas queridas, os medos, né? Que foram sendo colocados a todos os dias, as incertezas. Mas hoje a gente tem no Brasil um dos primeiros países em número de pessoas que sofrem de ansiedade, né? Hoje são mais de 18 milhões de pessoas, né? A gente tem um crescimento significativo do consumo de antidepressivos e ansiolíticos pós-2020, né? Subindo para mais de 33% a mais do que se consumia antes.
Então, tudo isso faz a gente ter que parar obrigatoriamente e refletir sobre esse tema, né, padre? Assim, é um tema muito relevante. E é urgente, né? Porque nós que trabalhamos com jovens, né, nosso trabalho, né, você lá no seu consultório, eu nos meus atendimentos que faço constantemente com pessoas, a gente percebe que é urgente falarmos sobre este tema, abordá-lo, a fim de que as pessoas possam buscar mecanismos para o livramento. Exatamente. Porque as pessoas ficam muito doentes, né? Exato. E aí uma rede se cria em torno, não é assim, doutora? Exatamente. Porque o que a gente tem que pensar? A ansiedade, ela pode vir por vários fatores, né? Eu posso ter uma ansiedade causada por um excesso de preocupação, por uma autocobrança exagerada. Eu posso pensar na ansiedade como derivado de traumas meus da infância, né? De perdas, de preocupações com o meu desempenho no trabalho, na escola, na faculdade. As cobranças, né? Que vão vindo. Tantas situações que podem ser geradoras de ansiedade, né? E aí a gente precisa entender quais são os caminhos que essas pessoas que sofrem de ansiedade estão buscando para aliviar esses sintomas. E uma das coisas que eu mais percebo é que muitas vezes o caminho que é buscado por essas pessoas é um caminho que alimenta a ansiedade, sem elas se darem conta. Né? Então as pessoas vão em busca de o excesso de telas, né? O alívio ali nas redes sociais, onde eu me desconecto do mundo, né? A alimentação muito inadequada, o excesso de açúcar, né? O consumo de álcool, que tem como base ser uma substância ansiolítica, mas a gente sabe que depois ele traz um grande prejuízo, ele cobra um grande preço, a própria nicotina, e aí várias outras situações que fazem com que aquela pessoa, de maneira ilusória, né, acredite que aquela busca vai trazê-la um alívio e, na verdade, vai aumentar ainda mais o desconforto, o desprazer daquela sensação. Né? Então, hoje a gente tem, se a gente for parar para pensar nos sintomas que a ansiedade causa, né? Então a gente poderia até dividi-los entre os sintomas físicos e os sintomas emocionais psicológicos, vamos dizer assim. Então, fisicamente, a gente tem uma lista gigantesca de sinais que a ansiedade manifesta, né? Então, desde cefaleias, tensões musculares, perda de cabelo, né? Quadros assim bastante graves, fisicamente falando, falta de ar, palpitação, tremor, sudorese, insônia, né? E os emocionais também são muito grandes, né? Então, preocupações excessivas, pensamentos intrusivos de coisas muito trágicas que podem acontecer, né? O fato de a gente não conseguir equilibrar bem as coisas, a falta da concentração é um sintoma da ansiedade, né? Então, tem vários acelerado. O pensamento acelerado, exatamente, né? Então, e aí se a gente parar para contabilizar os prejuízos que isso tudo vai causando na vida do indivíduo, a gente obrigatoriamente precisa parar e tentar buscar uma solução mais eficaz, mais efetiva na vida dessa pessoa, né? Nós estamos, assim, vivendo um tempo em que as pessoas estão se alimentando muito pelas redes sociais, na verdade. Não só os jovens, mas sobretudo os jovens, né? Exatamente. Estão conectados constantemente, sabe? E isso gera muito estresse emocional, né? Exatamente. Gera muita ansiedade. E outra situação também que eu estava refletindo, depois a senhora pode contribuir bastante, é a questão da comparação social. É uma preocupação muito grande, né? A imagem que você está passando para os outros, né? Aquilo que se postam, né? Porque aí os famosos e os blogueiros e coisa e tal, eles estão ali colocando a vida deles como se fosse uma vida perfeita. Exatamente. Né? As pessoas vão viajar, por exemplo, as viagens do sonho, né? Aí colocam lá aquelas fotos maravilhosas, como se tudo estivesse muito bem, e aí você começa a se comparar. E isso vai dando em cada um de nós, né, de quem se alimenta muito disso, essa comparação social e vai frustrando a pessoa. Exatamente. E aí gera baixa autoestima, não é verdade? E tantas situações que a pessoa fica dizendo, mas e a minha vida, por que não é assim? Exatamente. Enquanto parece que os outros, a vida é tão perfeita. Essa exposição e a busca descontrolada pelas redes sociais
gera muita dor emocional, não? Exato, porque eu estou ali vendo algo que é idealizado, né? E a minha vida é uma vida real, com as minhas dores, com as minhas falhas, com as minhas frustrações, e isso não está nas redes sociais. Isso não é fotografado, né? Então as pessoas não falam disso, né? Porque ninguém posta a tristeza. A tristeza, exatamente. Né? Ninguém foca os seus posta os seus problemas. Exatamente. Né? E quando a vida real não é assim. Exatamente. E aí tem um dado importante, padre, que eu acho que se conecta um pouco com isso das redes sociais. A cada 10 diagnósticos de transtornos de ansiedade, 7 são em mulheres. Né? Então, se a gente parar para pensar na rede social também como um mecanismo de comparação, principalmente quando a gente fala sobre o ponto de vista da estética. Né? Dos filtros, dos corpos perfeitos, né? Das viagens maravilhosas e tal. E então a gente tem aí um dado que traz muito prejuízo, né? Então a gente precisa parar para olhar um pouco para esse lado também, do como é que eu estou vendo essa rede social e como é que eu estou idealizando aquela realidade, que é uma realidade que não existe. É uma realidade que só está ali para ser postada, né? Mas ela não é uma realidade do meu dia a dia. Um dia desse eu estava lendo um texto que falava mais ou menos assim sobre... ninguém sabe do parcelamento do cartão de crédito que está por trás da foto daquela viagem dos sonhos, né? Ninguém sabe das brigas que aconteceram antes de chegar aquela rosa do namorado, ninguém sabe. Então, essas coisas todas que acontecem na vida de todos nós não fica clara nessas postagens, nessa idealização dessa vida perfeita, né? E aí as pessoas ficam frustradas com a vida que levam, né? Porque ficam idealizando essas questões. Tem uma frase que eu gosto muito, padre, assim, que eu digo que é a frase que para mim mais representa o comportamento e o pensamento do indivíduo ansioso, né? E quando eu falo ansioso, eu falo do indivíduo com transtorno de ansiedade, que diz assim: eu já vivi muitas tragédias na minha vida, mas a maioria delas nunca aconteceu. É verdade. Né? Então o ansioso ele tem muito isso, assim, ele vai viver coisas... Ele antecipa coisas que ele antecipa nem coisas, vão acontecer. Ele sofre né? Com isso. Ele tem sintomas, ele tem prejuízos no seu desenvolvimento, mas são coisas que nunca aconteceram. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre a questão de crise de ansiedade. Quando que podemos dizer que aquela pessoa está numa crise? Isso é importante também orientar. Sim. A crise de ansiedade, basicamente, ela traz sintomas que me geram desconforto, né? Então, por exemplo, quando eu estou frente a uma situação que pode me provocar uma ansiedade, eu vou apresentar alguns sinais e alguns sintomas que geram para mim um desconforto. Para algumas pessoas mais leve, porque a gente pode graduar o transtorno de ansiedade, né? Em leve, moderado e até aquele transtorno que me torna... que é limitante na minha vida, né? Limitar a pessoa. Então, essa sintomatologia é um pouco daquilo que eu havia falado antes, assim. Então, a sudorese, o tremor, a palpitação, a falta de ar, a falta de concentração, até comportamentos evitativos. Eu não vou mais naquele lugar porque eu não estou me sentindo bem. Né? Eu vou deixar de estar com aquelas pessoas naquele convívio social porque aquilo não está me fazendo bem, porque me gera essa sintomatologia. Então a gente tem que olhar muito para isso, né? O momento em que aqueles sinais começam a me dar uma sensação de desconforto e fazem com que eu não sinta mais o prazer, o bem-estar que seria, por exemplo, de estar com os amigos, de estar na sala de aula, de ir para o meu trabalho, de enfrentar algum tipo de desafio no meu dia a dia, porque essa ansiedade acaba por me paralisar. Paralisa. A senhora falou também sobre a questão do aumento no uso de ansiolíticos, antidepressivos, né? São 33%, né? A mais a partir de 2020. Então, e nós sabemos que não se trata a ansiedade somente com remédios. Exatamente. Né? Também, em alguns casos. Exatamente. Né? Assim, ao longo de toda essa minha jornada de trabalho, eu sempre trabalhei em parceria com psiquiatras, né? E tive a graça de sempre ter muito bons profissionais junto comigo, de entenderem que o tratamento da ansiedade ele não pode se resumir ao uso de medicamentos.
né? Eu costumo dizer que se eu trato a minha ansiedade só com o uso de medicamentos, eu estou sendo convidado a ter uma recidiva. Eu vou voltar a ter crise de ansiedade, porque eu não estou mudando nada no meu entorno. Então, a terapia vem na busca dessa mudança, da percepção. A gente fala assim, a ansiedade é como se ela fosse... A ansiedade ela é regulada por uma estrutura do nosso cérebro chamada amígdala, né? Que fica na área temporal, bem lá para dentro assim, do cérebro. Nessa área, quando eu tenho uma crise de ansiedade, é como se nessa área soasse um alarme, né? Que está tendo um incêndio, né? Quem de nós, frente a um alarme de incêndio, não dá bola, não se preocupa, sim, né? A gente precisa se preocupar, a gente precisa escutar esse alarme, né? E tentar entender aonde ele está nos mostrando que está pegando fogo. Claro. Né? É na nossa área da vida social, é na nossa área afetiva, é na nossa área profissional, né? É na minha autoestima. São coisas lá do meu passado, da minha infância, que estão vindo à tona por alguma situação e eu não estou conseguindo administrar. Então, essas coisas a gente precisa dar uma olhada com bastante carinho, com bastante cuidado, para que junto com a medicação, e nem todos os casos precisa de medicação, exatamente, né? A medicação vem muito em casos em que a sintomatologia não permite que o paciente evolua no processo de mudança de hábitos, de padrões, porque ela é muito paralisante. Então, a medicação entra para aliviar um pouco isso, né? Mas a terapia que efetivamente vai fazer com que essa pessoa faça uma mudança de hábitos, uma mudança de percepção da sua realidade, clareie para ela quais são as situações que estão levando ela a ter crise de ansiedade, porque pode ser que ela esteja repetindo um padrão que está alimentando essa crise, né? E é dentro desse processo em que a gente vai dar orientações de que estratégias efetivas e saudáveis podem ser executadas para que essa ansiedade fique mais sob controle, né? Então aí entra a higiene do sono, né? Entra uma alimentação mais saudável, mais regular, entra uma atividade física importante, entra o lazer, né? A gente fala que uma vida ideal seria 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer. Isso é o ideal, não é o real. Nós não conseguimos ter 8 horas de lazer no dia. Mas se a gente tiver 15 minutos, né? Eu comento com os meus pacientes, às vezes o seu lazer pode ser sentar e assistir um filme. Pode ser dar uma caminhadinha no seu bairro, pode ser tomar um banho um pouco mais demorado e se desligar um pouco das coisas da casa, pode ser ir tomar aquele sorvete que você gosta, enfim. Esses pequenos presentes que a gente pode se dar, né, ao longo do dia a dia, para que a gente possa também cuidar um pouco de nós, né? Ter tempo um pouquinho para a gente, para poder nos escutar, para poder nos perceber que alguma coisa não está funcionando bem, enfim. Então, é dentro do processo terapêutico que a gente vai ter essa clareza, né? Conversar com um amigo, né? Trabalhar a minha espiritualidade, né? Ótimo. Saber que Jesus fala ali pra gente, né? Olha, ele orienta, não tenham preocupações excessivas, não tenham medo, né? A ansiedade vem do medo. Quantas vezes Jesus fala na Bíblia, não tenham medo, né? Então, nisso que a gente precisa pautar um pouco a nossa realidade, né? Então, é mais ou menos isso que a gente precisa pensar. Voltando um pouco à questão que nos pediram para falar sobre redes sociais, estresse e comparação social, eu fico muito preocupado com a questão também dessas maratonas de filmes, de séries. A pessoa que fica maratonando séries, né, passa o final de semana ou o domingo inteiro, né, uma atrás da outra. Isso gera ansiedade, né? Sim. Já é ansioso porque você já quer saber o que vai vir depois, o que vai acontecer, né? E a pessoa fica mais ansiosa e também fica desconectada da vida normal, da vida... Exatamente. Né? Vamos falar um pouco sobre isso? Quando a gente fala, por exemplo, dessa busca de estratégias inadequadas, né, para a gente lidar com a ansiedade, então quando a gente vai na busca do álcool, na busca... hoje em dia do jogo, né? A própria rede social. E quando a gente fala da série, a gente sempre tem que olhar para esses comportamentos como sendo fontes de lazer. Eles podem ser, né, vinculados ao lazer de modo equilibrado, mas ele, de modo excessivo, ele tem um poder que a gente chama de anestesiante. Né? Então ele me desconecta da realidade, ele faz com que eu esqueça tudo que eu preciso resolver da minha vida, as minhas faltas, as minhas dificuldades, os meus problemas, e eu
fico completamente absorvida ali por aquela história, por exemplo, naquela série em que eu não desconecto, né? Eu gosto muito da ideia de que a gente precisa dividir a nossa semana, né? Não é à toa que a gente trabalha de segunda a sexta, nos trabalhos mais formais, né? As coisas mais comuns, e a gente precisa do final de semana para descanso, mas a gente precisa ter lazer, a gente precisa ter convívio familiar, né? Eu gosto da ideia, eu falo muito para os meus pacientes assim, vamos pegar a sua vida e vamos dividir como se ela fosse uma grande pizza. Legal. Né? Vamos dividir as fatias dessa pizza. Cada fatia dessa pizza precisa representar uma área da sua vida. Então, a sua área familiar, a sua área afetiva, a sua área social, a sua área financeira, a sua área da saúde física, a sua área da espiritualidade. Se eu pego essa pizza e dou 80% dela para o meu trabalho, as outras áreas da minha vida vão pegar fatias muito fininhas e não vão se contentar com aquilo. Aquilo não vai ser suficiente para manter essas outras áreas em equilíbrio e funcionando de maneira adequada. Então, a gente precisa olhar para isso. Eu pego todo o meu final de semana e passo ele, claro, uma vez ou outra, né? Assim, uma vez eu resolvi pegar uma série que eu adorei e vi o final de semana inteiro porque me encantou. Tá certo, mas existem pessoas que fazem isso todos os finais de semana ou final de semana inteiro, né? E aí desliga aquela série no domingo à noite, segunda-feira acorda e vai para o trabalho. Aí a gente olha para essa semana e essa semana ficou reduzida a trabalho e a série que ele assistiu e que ele não viveu a vida dele. Então, isso a gente precisa pensar nesse equilíbrio, né? Nessas áreas da vida que a gente precisa dar o tempo que elas necessitam, se doar para cada uma dessas áreas em movimentos de cuidado para que elas funcionem bem. Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho, para frisar até, porque já está dando o nosso tempo, né? Sobre a questão de algumas estratégias. A senhora já falou, mas eu gostaria de pontuar alguns. Né? Para que os nossos jovens e quem vai nos ouvir, nos ver, busquem essas estratégias. Então, existem muitos desafios impostos pela sociedade de informação hoje em dia. Né? E por isso nós precisamos buscar estratégias eficazes para lidar com a ansiedade, para lidar com o estresse que causa a ansiedade. Então, assim, eu penso que é importante estabelecer limites no uso da tecnologia. Exato. Né? Limites, né? Definir horários específicos para acessar as redes sociais, desligar notificações. Quando a gente fala em tecnologia, a gente abrange muita coisa, né, padre? A gente está falando de celular, mas a gente está falando de computador, a gente está falando de televisão, a gente está falando de jogos. Né? A gente está falando de várias redes sociais. Então, de várias... limitar, ter horários, né? Horários específicos. Nesse momento eu vou fazer isso, mas daqui a pouco eu desligo e tenho outra coisa para fazer. Porque aquilo faz a gente até perder a noção do tempo. É verdade. E fica ali quanto tempo numa rede social ali? Quanto tempo ali? Ela é infinita, né? Vai. Ela não vai acabar nunca. Porque ela vai abrindo outras notificações e aí você vai se encantando e vai indo, não é verdade? Exatamente. E também, que tal começar a praticar uma higiene digital? É bom, né? Certamente. Higiene, evitar conteúdos negativos. Exato, as notícias, né? Notícias com conteúdos negativos. E seguir perfis, já que parece que não conseguimos mais viver sem, né? Mas vamos seguir perfis que promovam bem-estar. Exato. Né? Bem-estar, né? E uma experiência online mais saudável. Né? Fugir das coisas negativas, violentas. Exatamente. Exatamente. Que importante, né? Que é cuidar do corpo e da mente. Né? Mente sã, corpo são. Exato. Né? Então, praticar exercícios, né? Uma boa caminhada ao ar livre. Exatamente. Né? Ao ar livre, porque quando você vai por uma esteira em uma academia, você continua ali focado só em caminhar e pensando essas coisas lá que se geram ansiedade. Quando você está ao ar livre, você vê pássaros, você vê o mar, você vê outras pessoas. A contemplação, né? E contempla, né? E contempla outras coisas. É importante também desenvolver o autoconhecimento, não acha? Sim, muito, muito. Eu preciso entender, né, padre, de onde é que está vindo esses meus sintomas. E é só me conhecendo melhor que eu consigo fazer identificar essa percepção. Os gatilhos, né? Os gatilhos emocionais e refletir sobre o impacto que eles estão causando na nossa vida. Exatamente.
Eu acho que isso é tão importante, né? Reconhecer o autoconhecimento como uma fonte de uma vida melhor e saudável. Conhecer meus limites, né? E os ambientes que não me sobretudo, fazem mal. tudo isso é importante, mas se precisa, se for uma ansiedade persistente, que está se tornando algo que te incapacita de viver socialmente, buscar então um apoio profissional. Né? Exato. Apoio profissional. E afinal de contas, queridos jovens, parece que fica muito difícil evitar o mundo digital, sobretudo no tempo em que vivemos. Mas devemos, sobretudo, aprender a utilizá-los. Exato. Utilizar de forma equilibrada, né, de forma humana. Porque as redes sociais, elas são ferramentas que vieram para servir as pessoas. E não o contrário. Exato. E não o contrário disso. Não é verdade? Eu ouvi uma vez uma historinha que diz assim, que as redes sociais aproximam os distantes e distanciam os próximos, né? Eu sempre falo sobre isso. E eu acho isso muito bom, né? Porque é exatamente isso, assim. O que adianta, então, eu usar uma rede social e tal? Ah, porque eu estou falando com uma amiga que eu estudei no colégio e tal, mas eu estou na hora da refeição com a minha família fazendo aquilo, né? Então, não leve o celular para a mesa, né? Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. Aí você vai em um restaurante lá, esposa, filhos e quem esteja, enquanto está esperando lá a comida vir, cada um está no seu telefone e ninguém conversa. Né? Então aquilo ali se torna algo estranho, alheio, né? Tem que partilhar a vida. Né? E nós estamos, para concluir a conversa, o mês de setembro é o Setembro Amarelo, né? A prevenção contra o suicídio. E dia 10 que passou, hoje é dia 12, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, desde 2003. Né? E de 2015 para cá, então o setembro ficou o Setembro Amarelo, para poder ter mais conversas e falar um pouco sobre essa questão que ainda é um tabu. Né? Que gera muito sofrimento. Muito. Né? E falar sobre, né? Falar é o que está faltando, né? As pessoas conversarem mais, olhar nos olhos, né? Trocar ideias. Exatamente. Uma boa conversa, né? Escrever sobre as suas emoções. Ótimo. É muito efetivo. Os diários, né? É muito efetivo. Que as pessoas tinham, né? De colocar ali naquele papel. Uma das estratégias que a gente trabalha muito em consultório, como a ansiedade ela vem muito permeada de muitas emoções, né? Até vi uma figurinha um dia desses na internet que mostrava assim, o que está acontecendo. Então era um óculos que estava vendo um avião viajando e a pessoa espirrando, né? E o que o ansioso vê? Então o ansioso via o avião caindo e a pessoa morrendo, né? Então assim, essas coisas trágicas são muito permeadas de muita emoção, de muito medo, de tristeza, de ansiedade, né? Então, quando a gente escreve sobre isso, a gente aumenta a efetividade do nosso sistema racional. E aí a gente consegue entender que aquilo não é real, aquilo é uma imaginação que eu estou criando também. E o nosso cérebro, ele não diferencia muito, né? O que é real e o que é da imaginação. E aí ele cria um movimento de reação frente àquilo que a gente está imaginando. Então ele vai produzir reações físicas como se ele tivesse de fato de frente para um perigo muito intenso. Né? Então quando a gente trabalha a ideia do conversar ou do escrever sobre aquilo que a gente está sentindo, a gente torna o nosso sistema racional mais fortalecido, para nos ajudar também preventivamente na hora em que esses pensamentos intrusivos vierem. A gente entender que eles vão, mas eles vão embora, e eles não são reais, eles fazem parte desse sistema que eu fui me habituando a desenvolver. Ótimo. Né? Nós agradecemos muito ao Movimento de Emaús aqui de Florianópolis, nosso secretariado, por ter nos convidado. Certamente. Né? E nosso bate-papo foi um bate-papo muito legal e tenho certeza que ajudará muitas pessoas. Peço que Deus abençoe todos que vão nos assistir. E é claro que nos colocamos, né, doutora Lidiane, à disposição para outros assuntos nesta área, nesse sentido. Tá bom? Certamente. Que Deus Todo-Poderoso, em sua grande bondade, abençoe fortemente e nos ampare e proteja de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.